A síndrome metabólica é uma condição que pode te fazer desenvolver diversos tipos de doenças, da diabetes até o câncer. E neste vídeo eu vou te explicar o que é essa síndrome metabólica, como nós desenvolvemos ela e o que nós podemos fazer para evitá-la. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a tão temida síndrome metabólica, que pode te fazer desenvolver diversos tipos de doenças. Mas antes que você esqueça, já vai deixando o seu like nesse vídeo, que já me motiva bastante a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E o primeiro ponto que você tem que entender é que o temor que nós tínhamos à gordura, principalmente a gordura saturada, que começou a se desenvolver lá por 1960, 1970, essa ideia de que a gordura iria nos matar, nos deixar doentes, não se sustenta à luz das evidências científicas hoje em dia. Contudo, além disso, nós precisamos esclarecer aqui um outro ponto muito importante. Existe um termo chamado resistência à insulina, que simplificando faz o nosso corpo produzir muito mais insulina do que deveria. A insulina é um hormônio do nosso corpo que está diretamente ligada com o acúmulo de gordura. Quanto mais insulina o seu corpo produz, mais ele acumula gordura, mais você engorda e mais difícil fica você conseguir perder gordura, mais difícil fica você conseguir emagrecer. Mas além de aumentar o seu acúmulo de gordura corporal, essa resistência à insulina também faz o seu corpo desenvolver diversas perturbações metabólicas, como por exemplo, pressão alta, aumento nos triglicerídeos no sangue, o colesterol HDL diminui e as partículas de colesterol LDL tornam-se pequenas e densas, o que aumenta muito a chance de doença no coração e infarto no futuro. Nós acabamos nos tornando intolerantes à glicose, o que quer dizer que nós ficamos com dificuldade de controlar o açúcar no nosso sangue. E nós podemos, inclusive, desenvolver diabetes tipo 2, justamente porque o órgão do nosso corpo que produz a insulina é o nosso pâncreas. E como o seu corpo está tendo que aumentar a quantidade de insulina que ele está produzindo, justamente porque o seu organismo está resistente à insulina, o seu pâncreas está trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, em regime forçado. A toda hora ele está produzindo muita insulina e a cada dia que passa, a cada mês que passa, ele aumenta ainda mais a quantidade de insulina que ele está precisando produzir. E nesse ponto podem acontecer duas coisas para você desenvolver diabetes tipo 2. A primeira coisa que pode acontecer é que você forçou tanto o seu pâncreas durante tanto tempo que ele pode entrar em falência. Você leva o seu pâncreas à falência por um trabalho forçado por um longo período. E ele pode não conseguir mais produzir insulina. Se o seu pâncreas não consegue mais produzir insulina, o açúcar no seu sangue não consegue diminuir. E quando você tem muito açúcar no seu sangue, isso é tóxico para o seu corpo. E automaticamente você é classificado como tendo diabetes tipo 2. A segunda coisa que pode acontecer é que mesmo o seu pâncreas não entrando em falência, continuar produzindo insulina, o teu organismo pode ficar tão resistente à insulina que o açúcar no sangue não consegue diminuir. Mesmo o corpo produzindo insulina e jogando no sangue, a insulina não tem mais nenhum efeito e o açúcar no sangue não diminui. E, consequentemente, você também é classificado como tendo diabetes tipo 2. Eu gosto de comparar a resistência à insulina com a bebida alcoólica. É uma analogia muito boa para nós tentarmos compreender como essa resistência à insulina funciona. Por exemplo,
Eu, quando bebi bebida alcoólica a primeira vez na minha vida, eu fiquei bêbado mais rápido. A maioria das pessoas, quando bebe álcool, bebida alcoólica a primeira vez na vida, fica bêbado mais rápido. Mas por que é que isso acontece? Porque como nós nunca bebemos álcool, o nosso corpo está muito sensível ao álcool. Então um pouquinho de álcool já nos deixa bêbados. Mas quando nós começamos a beber com frequência, todo dia ou todo final de semana, como tem muito álcool no nosso corpo, o nosso corpo vai ficando resistente ao efeito do álcool. E, consequentemente, nós precisamos beber uma maior quantidade de álcool para ficar bêbado da mesma forma que nós ficamos a primeira vez. E a mesma coisa acontece no nosso corpo com a insulina. Por exemplo, vamos dizer que de manhã você come um pão branco. Quando você come esse pão, o açúcar no seu sangue vai subir. E o seu corpo tem que jogar insulina para poder diminuir esse açúcar que está muito alto. Porém, vamos imaginar aqui que o seu corpo joga 10 ml de insulina para diminuir o açúcar desse pão. Não é essa quantidade, certo? É só uma hipótese para vocês entenderem o raciocínio. Você come o pão, o açúcar do seu sangue sobe. E o seu corpo tem que jogar 10 ml de insulina para diminuir o açúcar desse pão, ok? Só que como você está comendo esse pão todo dia, durante 1, 2, 3, 4, 5 anos seguidos, você sempre está jogando muita insulina no seu sangue para sempre ficar diminuindo o açúcar desse pão. E depois de 5 anos jogando muita insulina no sangue, o teu corpo vai ficando resistente ao efeito dessa insulina. E depois desses 5 anos, ele tem que jogar 100 ml de insulina para diminuir o açúcar do mesmo pão. Ou seja, você está comendo o mesmo pão, a mesma quantidade, mas o teu corpo, o teu pâncreas, está produzindo 10 vezes mais insulina para poder diminuir o açúcar do mesmo pão. E se você não ajustar a sua alimentação, isso acaba virando uma bola de neve. A cada ano que passa, o seu corpo aumenta ainda mais a quantidade de insulina que ele está produzindo para poder lidar com os carboidratos da sua alimentação. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas engorda com o passar dos anos, sem aumentar a quantidade de comida. A maioria das pessoas continua comendo basicamente a mesma coisa todo mês, todo ano, mas todo ano está mais pesado, todo ano está mais gordo. Por quê? A quantidade de comida está a mesma, mas a quantidade de insulina que o seu corpo está produzindo para poder lidar com essa comida está aumentando a cada mês e a cada ano. Por isso você engorda cada vez mais e cada vez mais fica mais difícil você perder essa gordura. Eu tenho um vídeo falando só sobre a insulina e dentro desse vídeo eu falo sobre a resistência à insulina. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui, caso você se interesse. E essa combinação de fatores de risco de doenças cardiovasculares, HDL baixo, LDL oxidado alto, pressão alta e dificuldade em controlar o açúcar no sangue, caracterizam a síndrome metabólica. E ela é, de fato, a etapa intermediária para o caminho de nós termos doença cardíaca e infarto no futuro. Na medida que você engorda e a circunferência da sua cintura aumenta, você tende a começar a perder o controle do açúcar no seu sangue. E dessa forma, apresenta maior probabilidade de ter hipertensão, aterosclerose, que é a acumulação de placa nas nossas artérias, doenças cardiovasculares e AVC. E todas essas condições estão associadas ao mesmo conjunto do que os especialistas chamam de anormalidades lipídicas, que seria o HDL baixo, os triglicerídeos elevados e as partículas de LDL pequenas e densas. E tudo isso é ocasionado pela resistência à insulina e o aumento da secreção de insulina que isso acompanha, justamente pelo alto consumo de carboidratos e principalmente os açúcares, como a sacarose e o xarope de milho rico em frutose. A ciência da síndrome metabólica veio evoluindo muito desde o final de 1950, onde os especialistas começaram a perceber que dietas com alto consumo de carboidrato aumentavam os nossos triglicerídeos sanguíneos. E quanto maior os seus triglicerídeos no sangue, maior o seu risco de ter doença cardíaca. E isso praticamente passou despercebido durante décadas, justamente porque a maioria dos especialistas e nutricionistas daquele tempo estavam focados, obcecados pela gordura e pelo colesterol.
Eles estavam com uma fé tão cega de que a gordura e o colesterol era a causa das doenças cardíacas que eles não queriam cogitar nenhuma outra possibilidade e assim não cogitaram, um bando de estúpidos. Um médico da Universidade de Stanford chamado Gerald Raven foi a força motora da ciência da síndrome metabólica. Foi ele que reconheceu que a secreção excessiva de insulina e a resistência à insulina são as causas primordiais de todo esse conjunto de perturbações metabólicas. E quando as autoridades começaram a prestar atenção no trabalho dele, lá por meados de 1980, essas mesmas autoridades tiveram extrema dificuldade em aceitar esse trabalho, justamente porque ele indicava que o alto consumo de carboidratos e não as gorduras era o que causava tanto diabetes quanto doença cardíaca. E ele mesmo explicou que qualquer pessoa que consuma mais carboidratos, para poder se desfazer desse excesso de carboidratos, vai ter que produzir mais insulina. Hoje, a ciência da síndrome metabólica representa provavelmente o maior avanço nos últimos 50 anos sobre a nossa compreensão do que realmente causa doença cardíaca e como essa doença cardíaca está relacionada com hipertensão, obesidade e diabetes. E ela explica também por que quando nós temos uma dessas três condições, pressão alta, obesidade ou diabetes, aumenta muito o nosso risco de ter doença cardíaca. E quando nós temos qualquer uma delas, nós tendemos a ter todas elas. O que a síndrome metabólica nos diz é que doença cardíaca e diabetes não é causada por um fator de risco individual, como ter o HDL baixo ou ter o triglicerídeo alto, e sim é causada pela resistência que o corpo cria à insulina e os altos níveis de insulina e glicose no sangue, de açúcar no sangue, que vai danificando as células por todo o corpo. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais do campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. A insulina atua no nosso corpo, fazendo as nossas células de gordura acumularem mais gordura. E quando as nossas células de gordura se enchem com gordura, elas liberam moléculas inflamatórias chamadas citocinas, que vão causar efeitos adversos por todo o seu corpo. E a insulina também atua no seu fígado para transformar carboidratos em gordura. E essa gordura, que são os triglicerídeos, são liberados no seu sangue. E dessa forma, os seus triglicerídeos aumentam. E a insulina também atua no seu rim, fazendo ele reabsorver sódio. E dessa forma a sua pressão vai aumentar. Em vez do corpo estar excretando o excesso de sódio pela urina, como tem muita insulina, ela faz o seu rim reabsorver sódio. E é como se você estivesse comendo muito sal. E dessa forma sua pressão sobe. E também atua no rim para dificultar a excreção de ácido úrico. E dessa forma o ácido úrico no seu sangue também aumenta. Níveis elevados de ácido úrico causam gota, que também está associada com obesidade e diabetes. E a insulina também atua na parede das artérias, deixando elas mais rígidas e aumentando a acumulação de triglicerídeos e colesterol, formando placas que aumentam muito a sua chance de ter doença cardíaca e infarto. E enquanto tudo isso está acontecendo, como se não bastasse, os altos níveis de açúcar no seu sangue, que também acompanham a resistência à insulina, estão causando outra série de problemas no seu corpo. Causa estresse oxidativo e leva à criação de produtos finais de glicação avançada. E parece que são eles que causam tudo, do enrijecimento das nossas artérias até o envelhecimento da nossa pele e o nosso envelhecimento precoce. E
E para diagnosticar a síndrome metabólica, nós somos orientados primeiro a verificar a circunferência da cintura, justamente porque a síndrome metabólica está diretamente ligada com a obesidade. E como eu afirmei mais cedo, uma pessoa ser classificada como tendo síndrome metabólica é a mesma coisa de nós classificarmos essa pessoa como tendo resistência à insulina. Resistência à insulina e síndrome metabólica são basicamente sinônimos, mas mesmo assim, a maioria dos médicos e nutricionistas dizem que a síndrome metabólica é causada por uma alimentação excessiva ou por falta de atividade física. Mas por quê? Por que diabos a maioria dos médicos e nutricionistas afirmam isso? Porque eles acreditam, com uma fé cega, de que as pessoas engordam porque comem demais ou porque são sedentárias. E assim, eles te dão a recomendação convencional de uma dieta baixa em gordura, achando que a gordura é o que vai te dar doença cardíaca e mandando você comer menos e praticar mais atividade física, achando que vai ser isso que vai te fazer emagrecer. Mas pelo amor de Deus, vamos pensar, aqui um pouco de bom senso vai bem. São os carboidratos que elevam o nível de insulina. E hoje nós já sabemos que também são os carboidratos que nos fazem engordar. E já foi demonstrado em uma série de estudos clínicos que dietas com restrição de carboidratos e com alto teor de gordura melhoram cada uma das anormalidades hormonais e metabólicas da síndrome metabólica. Em outras palavras, em dietas com baixo carboidrato e alta gordura, o seu HDL sobe, os seus triglicerídeos diminuem, a sua pressão fica normal, se estiver alta ela diminui, a sua resistência à insulina diminui e a quantidade de insulina que o seu corpo está produzindo também diminui. E isso indica o óbvio. Os mesmos carboidratos que nos fazem engordar são os mesmos carboidratos que nos causam a síndrome metabólica. E isso também nos diz que a melhor e talvez única forma de tratar a síndrome metabólica e a obesidade e o sobrepeso é nós diminuirmos a quantidade de carboidratos da nossa alimentação e principalmente aqueles carboidratos mais facilmente digeríveis, como o açúcar e a farinha branca. E outra coisa é que a doença de Alzheimer e a maior parte dos tipos de câncer, incluindo câncer de mama e câncer de cólon, estão diretamente ligados à síndrome metabólica, obesidade e diabetes. Isso significa que quanto mais gordos nós somos, maior a probabilidade de nós termos câncer e também maior a probabilidade de nós ficarmos dementes com o passar dos anos. Alguns pesquisadores, inclusive, começaram a se referir ao Alzheimer como uma espécie de diabetes tipo 3. E a relação entre câncer e síndrome metabólica é tão bem aceita que as autoridades em saúde pública já fizeram recomendações com base nessas pesquisas. Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer. Alimentação, nutrição, atividade física e a prevenção do câncer. Esse relatório foi elaborado com a coautoria de 24 especialistas que discutiram as evidências da associação entre alimentação e câncer. Eles concluíram que a relação mais convincente ia da dieta até o aumento de gordura corporal e depois a câncer coloretal, de esôfago, pâncreas, rins e mama na pós-menopausa e provavelmente também de vesícula biliar. E depois o relatório fez recomendações de como nós poderíamos continuar livres do câncer. E a primeira recomendação é nós sermos tão magros quanto possíveis e evitar engordar e aumentar a circunferência da cintura na vida adulta. E essa primeira recomendação é hoje praticamente incontestável. Se você é magro, apresentará menos chances de ter câncer do que se for obeso. Mas isso não significa que a gordura em excesso causa o câncer, e sim os outros diversos tipos de problemas do nosso metabolismo que acompanham o ganho de peso.
Em outras palavras, os mesmos carboidratos que nos fazem engordar, ganhar peso, em última instância, são os mesmos carboidratos que nos fazem desenvolver esses tipos de câncer. A maneira mais simples de nós examinarmos todas essas associações entre obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, câncer e Alzheimer, gota, asma e doença hepática gordurosa é que o que nos faz engordar, ou seja, a qualidade e a quantidade dos carboidratos que nós comemos, também nos fazem adoecer. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Charles. Ele conseguiu perder 9,6 quilos em apenas 30 dias. E nós podemos ver nessa imagem a sua incrível transformação em apenas um mês. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha esclarecido o que é essa síndrome metabólica e como ela se origina. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!